Permanece de pé agora, permanece de pé. Amém? Viu? Eu já disse para eles, eu vou dizer de novo. Estou muito orgulhoso de vocês, tá? Vocês estão fazendo uma obra linda, e é linda que é para o Senhor Jesus. Amém? Agora abre sua Bíblia comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Quando a gente terminar a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, para que você possa se situar depois aí, tá bom? 2 Crônicas 33. Se você não achou, pergunta para um crente que está perto de você aí, onde é que fica Crônicas, que ele vai te ajudar, tá bom? Amém? Achou, né? Sabia? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 atos da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito do qual Deus tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer para o que eles tenham mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe eles sobre os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes, o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante de Deus, seus pais. Orou, versículo 13, orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Amém. Irmãos, já foi falado aqui, mas depois eu não vou conseguir falar de novo. Só para reforçar, esse aqui é o meu segundo livro Vida.com, por uma vida digitalmente saudável. Quem aqui tem Instagram? Quem aqui tem, deixa eu ver lá, TikTok, WhatsApp? Quem aqui está conectado à internet? Então, você precisa ler esse livro. Eu falo sério. Tá? Então, você que ainda não pôde adquirir, né, apenas R$25, tá? Procure ali o stand onde estão as camisetas, tá? A camiseta acabou, mas o livro não. Então, você vai lá e compra a camiseta que tiver lá ainda e compra uns 2 livros também, amém? Que um para você e um para você dar de presente, amém? Fala para o seu irmão do seu lado, senhor. Oi, tudo bem? Lembra daquele dia que você disse que queria me abençoar? Então, é hoje, hein? Vida.com, essa é a dica. Amém? Tá bom. Vamos à exposição da palavra. Irmãos, algum tempo atrás, eu fui pregar numa de nossas igrejas, nosso ministério, e eu fiz uma exposição no livro de Abacuque, né? E aí, terminei a mensagem, fui embora para casa, e aí uma pessoa que eu não conheço, depois não tive mais contato, me mandou uma mensagem no direct do Instagram, dizendo assim: pastor, foi muito bom te ouvir, glória a Deus.
E o que eu achei mais interessante foi que, apesar do Senhor pregar no Antigo Testamento, eu vi graça na mensagem. Aí eu falei, uai, será que é uma crítica ou será que é um elogio? E algumas pessoas, quando eu falei assim, e aí, o que você vai pregar no Comep? Eu falei assim, eu vou pregar no Antigo Testamento. Mas graça no Antigo Testamento? Se você tem prestado atenção nas mensagens até aqui, por exemplo, o pastor João Batista Rosa, o pastor José Clarimundo, o pastor Estênio, eles deixaram bem claro que há graça no Antigo Testamento, né? Eu te sugiro também a leitura do livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá, que ele vai desenvolver muito bem essa ideia de graça no Antigo Testamento. Mas para trazer um embasamento bíblico sólido, né, eu deixo as palavras de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, se foi antes dos tempos eternos, não foi no novo. Amém? Estão entendendo? Foca aí, irmão. Foca aí, presta atenção para você não se perder. Eu não vou entrar no mérito de como isso se desenvolve, mas eu quero, à luz de um texto do Antigo Testamento, mostrar para você que a graça de Deus alcançou, inclusive, pessoas do tempo da lei. Amém? Vamos lá? Então, permita-me apresentar o personagem. Eu não sei se você já tinha lido esse texto antes, mas se foi a primeira vez que você leu, talvez você ficou um pouquinho assustado. Vamos para o perfil? Manassés. Quem aqui já tinha ouvido falar de Manassés? Levanta a mão. Amém, vocês lêem Bíblia, né? Glória a Deus. Né? Quem não tinha ouvido, vai ouvir hoje, amém? Manassés, filho de crente. Filho do rei Ezequias. Né? Então, talvez é igual a você, filho de crente. Só que ele só era filho de crente, que crente ele não era. Pelo menos no início, não. Ele era rebelde. Irmãos, vocês têm noção que a gente leu aqui, que ele sacrificou os próprios filhos. Ah, meu irmão, você achou que isso era só dia de hoje, né? Olha, pastor, hoje em dia tem gente que sacrifica o próprio filho? Tem, sim. O pessoal vive falando de números de pandemia, né? No auge da pandemia, morreram 2 milhões de pessoas, no ano de 2020. Nesse mesmo ano, foram feitos 42 milhões de abortos. Esses os legais, tá? Esses os contabilizados. O que eles fizeram? Sacrificaram os filhos. Foi isso que aconteceu. Tá? Só para você se situar. Manassés, ele era agoureiro, feiticeiro. Ele mexia com tudo que você pensar em coisa errada, Manassés mexia. Ele era rebelde, ele era um cara terrível, vamos dizer assim. Ele era alguém que com certeza a gente não queria ser amigo. Com certeza influenciado pelas potências daquela época. Esse era o Manassés. E ele foi repreendido, ele andou ruim, até que um dia ele foi preso. E vamos parar por aqui. Agora, presta bastante atenção para você entender o cerne da mensagem agora, tá bom? Vamos lá? Eu sei que vocês são bons em imaginação, tá bom? Então, vão comigo. Imagine uma pessoa, né? Vamos primeiro analisar o cenário do lado de fora. Imagine uma pessoa, um filho de crente. Filho de crente é fácil de imaginar, né? Mas um filho de crente rebelde, beleza? Um filho de crente que teve a capacidade de fazer com que a namorada dele abortasse o filho. Assim, que filho sem vergonha. Não para por aí, não. Ele é também assassino. Ele também é abusador, já abusou de criança. E depois disso ainda sacrificou a criança a um deus pagão. Misericórdia, pastor. Se eu perguntar o que uma pessoa dessa merece, irmão, aí eu não sei quem é que vai falar mais alto aí, né? Se for a carne, você vai falar assim, esse cara merece ser torturado, isso aí merece sofrer muito, tem que morrer assim bem devagarzinho. Não é assim que a carne faz? Pois é, imagine que essa pessoa então foi presa, torturada,
Aí você fala assim, aqui se faz, aqui se paga, bem feito, nada mais do que justiça foi feita, a justiça é falha, mas de vez em quando ela acerta, né? Pastor, onde você ouviu essas impressões? Em todo lugar, principalmente nas redes sociais, porque talvez não foi difícil você imaginar que você lembrou de um caso real. Mas e se eu disser que essa mesma pessoa se arrependeu, aceitou Jesus na prisão? Aí, irmão, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão a gente vai falar assim, que conveniente. Então agora ele é crente. Acredito não. Agora que não tem mais como, por onde correr, agora ele quer ser crente. Agora ele quer Jesus, né? Depois que faz tudo de errado, depois que faz maldade com tanta gente, agora ele quer ser crente. A parte triste é que muitas vezes essa história é real. Ela é verdadeira. Sabe? Porque como é que criminosos são vistos pela sociedade? E como é que eles são vistos pela igreja? Há alguma diferença? Porque deveria. Quer ver? E se essa pessoa, esse criminoso, fosse seu irmão? Ia mudar alguma coisa? Eu acho que, pensando por esse lado, eu acho que ele merece sim uma segunda chance, né? Mas talvez seja tão ruim que nem se fosse seu irmão você queria perdoar, né? Mas, e se fosse você? E se fosse você o criminoso? Se fosse você o imoral? Se fosse você o pecador? Eu nunca faria isso não, pastor. Será? O que você está me chamando, pastor? Calma, vamos lá. Vamos avançar aqui que você já vai me entender. Como nós olharíamos para uma pessoa nessa situação? Eu faço coro aqui com o Philip Yancey, do livro O Eclipse da Graça, que ele diz que uma pessoa nessa situação, uma pessoa inundada, afogada no pecado, afogada no lamaçal do pecado, o diagnóstico dela é que ela está com sede. Ela está com sede de Deus. Sabe? O que faz as pessoas cometerem crimes é sede de Deus. O que faz o ser humano pecar é sede de Deus. Percebe isso? Começa a lembrar agora de alguém que já te passou muita raiva. Foi fácil, hein? Sabe o que essa pessoa tem? Sede. Sede de Deus. Aí você vai falar assim, não pastor, mas ela é crente. Será? A boa notícia é que eu e você sabemos onde encontrar água. A palavra do Senhor diz, Jesus diz em João capítulo 7, quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirá um rio de água viva. Aleluia! Então, meus irmãos, o nosso desafio é, ao invés de crucificar, oferecer água. Entende? Porque, de fato, a grande comissão, Deus não nos chamou para ser juízes, né? Derramarei meu espírito sobre vocês e serão juízes em Jerusalém. É escrito isso? Serão o quê? Testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o que uma testemunha faz? Leva água para quem tem sede. Compartilha da graça. Ama os seus inimigos.
Que desafio, não acha? Martin Luther King uma vez pregou um sermão chamado Amem seus inimigos. Deixa eu compartilhar um trechinho para você e espero que você fique com tanta vergonha quanto eu quando eu li isso aqui, tá bom? Olha o que diz Martin Luther King. Aos nossos mais ferozes opositores nós dizemos: façam conosco o que quiserem e nós continuaremos amando vocês. Não podemos em sã consciência obedecer às suas leis injustas, porque a não cooperação com o mal é uma obrigação moral, assim como é a cooperação com o bem. Joguem-nos na cadeia e nós ainda amaremos vocês. Bombardeiem nossas casas, ameacem os nossos filhos e nós ainda amaremos vocês. Mandem seus violentos criminosos encapuzados invadirem nossa comunidade à meia-noite e nos espancarem até deixar quase mortos, e nós ainda amaremos vocês. Mas tenham vocês certeza de que nós vamos cansá-los com nossa capacidade de sofrer. Um dia conseguiremos a liberdade, mas não somente para nós mesmos. Vamos apelar de tal modo ao coração e à consciência de vocês, que vamos conquistar vocês nesse processo. E a vitória será uma dupla vitória. Irmãos, nós vivemos em tempo que a gente perdeu amigo por causa de política. A gente deixou de falar que fulano é homem de Deus porque ele votou no candidato que a gente não votou. A gente foi distraído por uma onda de ódio, de polarização. E onde é que está o cristão no meio disso tudo? Ele ama o próximo, independente de quem que ele votou, independente do que ele pensa, independente do que ele faz. Entenda que eu não estou aqui pregando uma impunidade, longe de mim, não quero fazer apologia a isso. A justiça deve prevalecer, mas para nós cristãos, a justiça é acompanhada de misericórdia. Queridos, vou confessar algo para vocês aqui. Olha só, nós teremos muitos pregadores e pregadoras abençoados aqui nesse congresso, sabe? Mas eu posso afirmar assim, que poucos virão aqui nesse púlpito com tanto amor por esse congresso como eu estou aqui nessa noite, sabe? Porque de fato a minha vida foi mudada aqui, sabe? E nesses dias de Comep, eu ia para as redes sociais e às vezes via algumas pessoas que outrora estiveram aqui conosco em lugares terríveis, sabe? E os meus olhos enchiam de lágrimas, sabe? Por quê? Porque eles estão com muita sede e eles estão procurando matar a sede no lugar errado, sabe? E por quê? Porque às vezes nós temos sido omissos no compartilhar da água, no compartilhar da graça. E a gente acaba colocando barreiras para que isso não aconteça. Veja bem, desejar o mal para alguém é pecado, irmãos. Independente do que ele fez. Jesus deixa isso bem claro em Mateus 15, quando ele diz que é do coração que precedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Você lembra que eu falei que você poderia ser o criminoso? Porque para Deus, Jesus disse isso no Sermão do Monte, que ter vontade de adulterar e adultério é pecado do mesmo jeito. E ter vontade de matar e matar é pecado do mesmo jeito. Portanto, se o pecado do outro te faz pecar, talvez você ainda não entendeu o que é graça.
Talvez você ainda não entendeu o que é compartilhar da graça. E é algo que nós precisamos entender. E a Bíblia nos dá exemplos positivos e negativos quanto a isso. Deixa eu elucidar com alguns exemplos. Jonas não queria ir para Nínive. E tem gente que pensa que Jonas não queria ir porque ele estava com medo. Deveria ter medo. Porque se a gente fosse ilustrar Nínive nos dias de hoje, é só pensar no Estado Islâmico, né? Quem é que teria coragem de ir lá no Estado Islâmico? Ei, Jesus, misericórdia. Jonas tinha egoísmo. Falou assim, Senhor, eu não vou lá não, porque eu vou lá e eles vão arrepender das barbaridades que eles fizeram, e o Senhor vai perdoar eles. Na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho fica indignado com a festa para o irmão mais novo. Senão ele não merece. Da mesma forma, eu e você temos deixado de compartilhar da graça, julgando que pessoas não merecem receber o que nós recebemos. Perdão. E o que isso nos custou? O que você fez para merecer a graça? Nada. Há poucos dias eu vi um pessoal revoltado, porque uma pessoa que cometeu um crime hediondo aceitou Jesus, estava na igreja. Permita-me a expressão, a crentalha ficou revoltada. Como é que pode? Que absurdo! É por isso que a gente é mal falado. Como é que aceita um tipo de gente desse na igreja? Se aqui não é o lugar de pecador, o que eu e você estamos fazendo aqui? Então, meus irmãos, com certeza, o que Deus espera de nós diante do arrependimento de um ímpio é o mesmo que acontece no céu quando um pecador se arrepende. É festa, celebração, é alegria. Amém? Nós precisamos compartilhar da graça, porque é assim que os pecadores serão alcançados. E se nós não cumprirmos o nosso chamado, a palavra de Deus diz que, se preciso for, as pedras clamarão. Deixa eu te fazer um alerta. E se as pedras precisam falar na sua casa, é porque você não está falando. Se as pedras precisam clamar lá no seu trabalho, é porque você não está clamando. Se as pedras precisam falar na sua vizinhança, é porque você não está fazendo o seu papel. Manassés, no dia da angústia, suplicou ao Senhor. E da onde é que veio essa ideia? Como é que Manassés resolveu clamar a Deus? Lembra que a gente falou no início? Ele era filho de crente. Então, algum dia na vida ele viu o pai dele adorando a Deus. O texto diz também que ele foi repreendido, ou seja, mesmo em tempos terríveis, há homens e mulheres de Deus se posicionando a bem da verdade. E hoje não é diferente. Os dias podem ser maus, os dias podem ser terríveis, mas existem homens e mulheres piedosos compartilhando da graça de Deus. E eu espero que, quando eu digo isso, eu esteja referindo a mim e a você também, amém? Então, a semente não volta vazia. O Manassés talvez pensou, sabe de uma coisa? Os outros deuses não puderam matar minha sede. Nada de ruim que eu fiz pôde matar minha sede. Mas meu pai teve a sua sede saciada.
Então eu vou recorrer à mesma fonte que meu pai. E então, ele se lança aos pés do Senhor. Sabe? Ele entende que ele poderia alcançar remédio nos braços do Pai. Compartilhar da graça, preste bastante atenção. Compartilhar da graça é entender que eu e você já recebemos um remédio para a nossa doença, o pecado. E que esse remédio está disponível a outras pessoas. E então a gente vai onde é que for preciso, dizendo, tem remédio para você também. Tem água para a sua sede também. É isso que Deus espera de mim, de você. Então como é que eu vou fazer isso? Lá no seu trabalho, irmão, em algum momento, você vai ter a oportunidade de dizer para alguém, olha só, sabe o que você tem? Você tem sede. E eu posso te dizer onde é que tem água. Sabe aquele vizinho seu que vive brigando com a esposa? Qualquer dia desses, você com muita autoridade vai bater na porta da casa dele e falar assim, ó, é o seguinte, você está com sede? Eu vim aqui para te dizer onde é que tem água. Sabe aquela reunião de família? Eita, reunião de família. Que tem um monte de parente com sede. Você vai se levantar, você vai se posicionar. Aqui, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, que está todo mundo reunido, a família reunida. E que quero dizer para vocês, eu tomei um remédio e me fez muito bem. E eu quero dizer que tem remédio para vocês também. Amém, irmão? Vocês estão me entendendo, amém? Porque é assim que os perdidos vão ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? E nós temos que pregar a palavra. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, pregue a tempo e a fora de tempo. E a tempo e a fora de tempo é tempo fora de tempo, irmão. Talvez esse a tempo e a fora de tempo vai ser prega na academia. Prega no Uber. Gente, vocês já pregaram no Uber? Nossa, gente, que sensação maravilhosa. Vou dar um conceito, olha só. Sabe que é uma chance única. Porque dificilmente você vai ver aquele cara de novo. Então, se você errar na primeira, na segunda você já melhora. Na terceira você já vai se profissionalizando. Na quarta você já faz apelo. Na quinta você batiza. Eu lembro o dia que eu peguei na época nem era Uber, olha, revelando a idade, ó. Eu peguei um táxi. E era uma viagem de quase meia hora. E aí, por acaso, ele estava procurando uma rádio que estivesse pegando, e ele procurou uma rádio até que apareceu uma música evangélica lá. Eu falei, opa, música boa. Aí ele já olhou com aquela cara desconfiada. Você conhece? Conheço. Você conhece ele? É, eu escutava muito. Ah, escutava? É. Eu falei, qual que é a sua situação? Você frequenta alguma igreja? Não, não frequento não. Eu falei, ó, então eu estou no táxi certo? Ele, como assim? Então eu estou aqui para dizer para você que Jesus continua disponível para você e para sua família. Irmão, ele foi abrindo o coração. Ele foi falar dos problemas de casa, ele foi falar dos problemas da vida, das frustrações. Chegou na porta de casa, ele não deixou eu descer do carro enquanto eu não fiz uma oração para ele. Nunca mais o vi. Sabe? E é para isso que Deus nos chamou. Para compartilhar da graça. Qualquer dia, na mesa lá do trabalho, solta o enigma. Sabe? Lá onde eu trabalho, o pessoal gosta de terminar as apresentações com frases de filósofos, sabe? E um dia me colocaram para fazer uma apresentação. E aí eu falei assim, está faltando alguma coisa nessa apresentação. Eu falei, já sei, eu procurei um provérbio. Ou melhor, procurei um versículo lá de Eclesiastes. E aí eu coloquei no final. Mais vale um cão vivo do que um leão morto.
Terminou a apresentação. Pessoal, o que é essa frase aí? Eu falei, permita-me explicar para vocês. E aí eu fui explicar. Né? O leão é poderoso, mas morto ele não vai a lugar nenhum. E o cão pode ser inofensivo diante do leão, mas ele está vivo e é isso que importa. Conclui. Então, eu quero dizer para vocês que só tem uma forma de estar vivo, que é em Jesus Cristo. Amém? Irmãos. Depois disso, falou assim, ó, toda reunião a gente quer que você coloque uma frase aí, tá bom? Amém. Compartilhar da graça. É assim que as pessoas vão ouvir. Foi porque algum dia alguém compartilhou da graça que Manassés teve uma ideia, soube aonde buscar, porque talvez você pode ser ridicularizado por muito tempo. Talvez lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, fale, lá vai o crente. Olha lá, fulano só fala de Jesus. As postagens dele é só versículo, é só culto. Mas o dia que eles precisarem de uma oração, irmãos, é para você que ele vai ligar, tá? O dia que o bicho pegar lá, é de você que ele vai lembrar. Porque ele sabe que você sabe onde encontrar água. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Manassés se humilhou diante do Senhor, reconhecendo os seus erros e pedindo socorro. E a verdade é que nós não temos condições de alcançar a graça de Deus. Não tem como falar assim, ó, eu vou buscar. É o Senhor que nos alcança. Manassés cavou muito fundo do lamaçal do pecado. Mas a graça foi ainda mais fundo e buscou ele lá. E essa mesma graça é que buscou eu e você onde nós estávamos e nos trouxe para a presença do Senhor. Amém? Aleluia! Manassés entendeu que o lugar onde ele devia estar é no lugar de dependência. Sabe? Danny Ortland, no livro Manso e Humilde, ele faz uma ilustração bem interessante. Ele conta de um menino de 12 anos que um dia ele quis refazer a certidão de nascimento. Outro dia, ele chegou assim, estava com tempo livre, ele quis dar uma faxina em casa. Outro dia, ele começou a arrumar as coisas lá, tipo assim, um pouco assim, até estabanado. Até que os pais dele perguntaram, meu filho, o que você está querendo fazer? Uai, eu estou querendo conquistar o meu lugar na família. Os pais, meu filho, não importa o que você faça de bom e não importa o que você faça de ruim. Você continua sendo nosso filho. Não tem como merecer ser filho, tá bom? Porque tem gente que tenta. Tem gente que fala assim, ó, eu vou orar tantas horas por dia porque eu quero ser mais filho de Deus que os outros. Eu vou jejuar como ninguém na minha igreja jejua. Eu vou ler a Bíblia toda em um mês. Irmão, essas coisas são maravilhosas, você tem que orar, tem que jejuar e tem que ler a Bíblia mesmo. Mas isso não vai fazer de você mais filho do que eu. Porque nós somos filhos é pela graça de Deus. Nós não merecemos, mas nós somos, porque essa graça nos alcançou. Aleluia! Larry Crabb, num livro que está bem famoso ultimamente, chama Chega de Regras. Ele vai falar justamente sobre as duas leis. A lei da linearidade e a lei da liberdade. E quando ele confronta as duas, é justamente isso. A lei da linearidade é o antigo caminho, é o fazer por merecer. Mas nós estamos debaixo da lei da liberdade. Então, nós não precisamos fazer por merecer, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Brennan Manning, o Evangelho Maltrapilho, afirma que Jesus não vem para o super espiritual.
Mas para o vacilante, o enfraquecido, que sabem que não tem nada a oferecer e que não são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. Então veja bem, como é que funciona? Algum dia, se isso ainda não aconteceu, eu creio que hoje isso pode acontecer, tá bom? Algum dia nós olhamos para nós mesmos e pensamos: eu não consigo, eu não posso, eu estou perdido, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um sentido para a minha vida. Efésios 2 vai falar do contraste, que antes da graça, eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos forasteiros, estrangeiros, nós estávamos longe do Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento. Mas então, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos isso, Jesus entra em ação. E quando Jesus entra em cena, Ele te salva. Ele te limpa. Sabe? Você não é mais forasteiro, mas agora você é concidadãos do céu. Você estava afastado, mas agora você é membro da família de Deus. Você estava morto, mas agora nós recebemos vida juntamente com Cristo Jesus. E nós agora somos morada do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então antes você estava perdido. Agora você tem uma família. Agora você tem uma nova casa. A nova Jerusalém. E esse é o poder da maravilhosa graça de Deus. Amém? Mas o que acontece quando nós recebemos essa graça? O que muda? O que muda quando nós nos encontramos com Jesus de verdade? A leitura que nós fizemos até o versículo 13. Mas a partir do versículo 14, vai dizer que Manassés mudou de vida. Vai dizer que ele reconheceu que o Senhor é Deus. Vai dizer que ele fortaleceu a cidade de Jerusalém. Vai dizer que ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, o ídolo e todos os altares pagãos. Que ele restaurou o altar do Senhor. Que ele liderou o Judá ordenando que servissem ao Senhor. Então, irmãos, quando nós recebemos a graça, nós passamos por uma transformação radical. Tá? Porque a graça é isso, venha como estás, e seja transformado, e seja lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, veja bem, antes da graça nós estávamos indo em direção ao inferno, mas então houve uma conversão, nós mudamos de rota, sabe? Quer dizer que a bagagem antiga não serve mais. Quer dizer que o mapa antigo não serve mais. Quer dizer que a vida antiga não serve mais. Porque agora, o caminho mudou. Agora nós precisamos de uma nova bagagem. Agora, nós precisamos de um novo mapa. Porque é só esse mapa aqui que vai nos levar ao nosso destino, que é a eternidade com Jesus, na Jerusalém Celestial. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu reforço o que já foi dito aqui. As obras não garantem a salvação, mas evidenciam. Se você foi encontrado pela graça, a sua vida não é mais como antes.
Agora, se sua vida não mudou, antes da graça você transava com a namorada, depois da graça você continua transando, você não recebeu a graça. Antes da graça eu mentia, depois da graça eu continuo mentindo, você não recebeu a graça. Antes da graça eu fazia fofoca, depois da graça eu continuo fazendo fofoca, você não recebeu da graça. Antes da graça eu via pornografia, eu via coisa imoral na televisão, depois da graça não mudou nada, você não recebeu da graça. Porque a graça nos transforma. Você percebe isso? Você entende isso? E essa é uma das maiores acusações dos ímpios contra a igreja. Para muitos ímpios, a igreja é um lugar de hipocrisia, onde as pessoas pregam o que não vivem. Misericórdia, irmãos. E se elas chegaram a essa conclusão, é porque elas viram alguém que diz ter recebido da graça, vivendo como alguém que não recebeu. Então, será que de fato nós fomos transformados? Será que de fato nós encontramos com Jesus? Você ainda se lembra da ilustração que a gente fez no início? Qual foi a sua reação? De quem já recebeu da graça? Ou de quem ainda precisa de transformação? O fato é que nós somos transformados de glória em glória, todo dia, um pouquinho. Mas uma hora isso tem que começar, né? Amém? E que comece hoje em nome de Jesus. Amém? Sabe, Manassés foi alcançado pela graça. Irmãos, quando a gente olha para uma vida de uma pessoa como Manassés, e vê que a gente se sente superior, vamos combinar. Fala assim, meu pecado não é nada, aquele que esse cara fez. Manassés foi alcançado pela graça, porque se colocou no seu devido lugar. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém para reinar sobre a minha vida. E com você não precisa ser diferente. Talvez você não fez o que o Manassés fez. Mas talvez o que você fez já te deu muita vergonha. Talvez você veio para cá com culpa, com remorso. Talvez você está aqui dizendo assim, eu não merecia estar aqui. Eu também não, moço. Entenda isso. Mas a mesma graça que alcançou Manassés, ela pode alcançar eu e você também nessa noite. Você crê nisso? Amém? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Feche os seus olhos. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Por favor, feche os seus olhos. Hoje o Senhor te diz, talvez para lhe fazer um convite, ou talvez para te lembrar, Ele te diz, feche seus olhos, com olhos fechados, todos de olhos fechados. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para a vontade daquele que me enviou. E a vontade de que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ainda com os olhos fechados, eu quero orar por você. Mas eu quero orar primeiro por você em especial. Por você que ainda chegou à conclusão que você ainda não foi alcançado pela graça. Você que quer entregar a vida para Jesus, você que quer reconciliar, ou você que quer refazer, renovar a sua aliança com Jesus, fala assim, eu não recebi da graça, mas hoje eu quero isso para mim. Hoje eu quero me encontrar com Jesus. Se a graça alcançou o Manassés, ela pode me encontrar também. Eu quero que você venha aqui na frente, mas vem logo, vem correndo, eu quero orar por você.
Você que quer aceitar Jesus, você que quer reconciliar, você que quer renovar, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, mas não perde tempo não. Vem logo, vem logo. Mas eu quero orar por você também. Você que quer fazer uma aliança, fica aqui do meu lado esquerdo, tá bom? Viu? Eu sei que tem muitos. Deus mostrou muitos rostos, muitas pessoas. Aqui, ó, meu lado esquerdo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero orar por você que tem sido omisso no compartilhar da graça. Você tem sido mais juiz do que testemunha. Você também precisa de uma obra redentora na sua vida. E eu quero orar por você também. Vem aqui à minha direita, agora. Não precisa ter vergonha não, irmãos. Eu já estive nesse lugar aqui, tá? Eu quero orar por você. Você que não entendeu ainda, você que tem sido omisso no compartilhar da graça. Vem aqui para frente, nós vamos orar por você. À minha esquerda, os que estão refazendo uma aliança com Jesus. À minha direita, os que entenderam que têm sido omissos no compartilhar da graça e almejam mudar o seu comportamento hoje, nessa noite. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!